aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Opa, estamos. Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais importantes da fé cristã, a sola escritura. É isso aí. A gente vai se aprofundar nesse tema com a ajuda de dois textos super interessantes. A autoridade das escrituras na vida cristã Legal. e sola escritura. Preparem-se, porque essa jornada vai nos levar lá para a época da Reforma Protestante. Interessante. E vamos entender porque essa ideia ainda é tão relevante hoje em dia, mesmo séculos depois. A sola escritura é tipo um farol que guia a gente em meio a tantas informações Verdade. e opiniões diferentes, sabe? É uma bússola para nossa fé. Tudo bem. É como ter um mapa no meio do oceano, né? É isso aí. Mas antes de zarparmos, vamos entender o que significa essa tal de sola escritura. Em resumo, a sola escritura afirma que a Bíblia é a única fonte suprema e totalmente confiável da fé e prática cristã. Imagina só. Um guia infalível para a vida. Uma regra infalível. Essa frase do texto sola escritura me chamou a atenção. Mas como a gente coloca isso em prática? A gente abre a Bíblia aleatoriamente e segue o que está escrito. Calma lá. Não é bem assim. A gente precisa levar em conta o contexto histórico, a linguagem da época e por aí vai. Mas a ideia central é que a Bíblia tem autoridade máxima sobre qualquer outra fonte de conhecimento, tradições, o que as celebridades falam, ou até mesmo a nossa própria opinião. É tipo, a gente vive num mundo onde todo mundo tem um palpite sobre como a gente deve viver, né? Verdade. O texto menciona Oprah, o New York Times, até o Richard Dawkins. É mesmo. Mas como a gente sabe em quem ou em que confiar? Essa é uma questão milenar, né? Pois é. O texto faz uma comparação super interessante com a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus deu uma ordem clara, mas a serpente chegou com outra versão, uma verdade mais atraente. Sei. E aí o que a Eva fez? Confiou na serpente. É verdade. A gente vê as consequências dessa escolha até hoje, né? Caramba, é verdade. Essa história mostra como é fácil cair na tentação de seguir o que parece mais fácil. Ou atraente, mesmo quando a gente tem a orientação de Deus. Exatamente. E é aí que a sola escritura entra em cena. Ela serve como uma âncora para nossa fé. Um guia para nos mantermos firmes na verdade de Deus. Mesmo quando somos bombardeados com tantas vozes e opiniões diferentes. E essa ideia da sola escritura não surgiu do nada, né? Ela tem um contexto histórico super importante. Sim. Lá no século XVI, a Igreja Católica considerava a Escritura, a tradição e o Papa como fontes de autoridade. Aí os reformadores vieram e questionaram, peraí, a Bíblia não é suficiente. Eles argumentavam que a revelação de Deus se completou em Cristo. Certo. E os apóstolos tiveram um papel único em estabelecer a Igreja. Que interessante. Então a sola escritura foi um dos pilares da Reforma Protestante, né? Sim. O texto menciona o Martinho Lutero na Dieta de Worms, mandando aquele: "A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar." Exatamente. Lutero e os outros reformadores estavam dispostos a arriscar tudo para defender a autoridade da Bíblia acima de qualquer outra coisa. E essa convicção deles realmente mudou o rumo da história. Que coragem. Mas e hoje em dia, a sola escritura ainda é importante? Sim, com certeza. A gente já não está mais na época da reforma, né? Mas a gente continua sendo bombardeado por informações. Verdade. Fake news, gurus da internet. E até dentro da igreja tem gente que coloca outras coisas no mesmo nível da Bíblia, tipo tradições ou experiências pessoais. Aquele lance de Deus, eu e a Bíblia, cada um interpretando do seu jeito, né? É isso aí. A gente precisa tomar cuidado para não cair nesse individualismo, achando que a sola escritura é sobre a minha interpretação da Bíblia. Certo. Na verdade, é sobre a autoridade da própria Bíblia, independente da minha opinião. Entendi. Ou seja, a sola escritura não é só um conceito antigo, é uma ferramenta essencial para a gente viver a nossa fé hoje. Exatamente. E ela não serve só para nos proteger de influências externas, mas também de desvios dentro da própria igreja. Verdade. O texto menciona o perigo do tradicionalismo. Sei. Que é basicamente colocar as tradições humanas acima da Bíblia. Faz sentido. Mas como a gente sabe o que é tradição humana e o que é ensinamento bíblico? Às vezes fica difícil diferenciar, né? Verdade. Por isso é tão importante a gente estudar a Bíblia a fundo. Conhecer a sua mensagem central, seus princípios. E a gente também precisa ter em mente que a sola escritura não significa que a gente deve ignorar tudo que não está na Bíblia. Então a gente pode usar outras fontes de conhecimento, estudos, a experiência da igreja, mas
sempre filtrando tudo pela lente da Escritura, certo? Isso aí. A gente pode aprender com outras fontes, mas a Bíblia é o nosso padrão. Certo. A nossa referência final. Perfeito. Certo? A gente precisa ter essa base sólida para não ser levado por qualquer vento de doutrina, né? Com certeza. A Sola Escritura nos ancora, na verdade, nos dá firmeza para enfrentar os desafios da vida e nos ajuda a discernir o certo do errado. Por isso essa doutrina é tão importante. Verdade. Tanto no século XVI quanto hoje em dia. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo na Sola Escritura. Ah, isso aí. Na primeira parte, a gente explorou bastante coisa, né? Vimos como essa ideia surgiu, qual a importância dela para os reformadores e como ela continua relevante para a gente hoje em dia. Verdade. A gente viu que a Sola Escritura coloca a Bíblia como a nossa bússola, o nosso guia, a nossa referência final para a fé e a vida. Mas agora vamos mergulhar mais fundo no texto, a autoridade das Escrituras na vida cristã. Boa. Para entender como a Sola Escritura se aplica na prática, no dia a dia do cristão. Beleza? Esse texto destaca algo super importante. A origem divina da autoridade da Bíblia. Ele afirma que a Escritura é inspirada pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, quando a gente lê a Bíblia, é como se Deus estivesse falando diretamente com a gente. Uau, que incrível. Pois é. Como ter uma linha direta com o Criador do Universo. Exatamente. A gente não está apenas lendo um livro antigo. A gente está recebendo uma mensagem viva e poderosa de Deus. E essa mensagem tem o poder de transformar a nossa vida. De nos dar direção, de nos encher de esperança. Faz todo sentido. Mas e como a gente coloca isso em prática? Como a gente se submete à autoridade da Bíblia no mundo que relativiza tudo, que coloca a opinião pessoal acima de qualquer verdade absoluta? Isso é um desafio tanto, né? A gente vive num mundo que nos bombardeia com mensagens contrárias à palavra de Deus. Mas a Sola Escritura nos chama a alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, a obedecer aos seus mandamentos. Mesmo quando isso for difícil. É tipo nadar contra a correnteza, né? Mas a gente precisa ter essa coragem, essa convicção de que a palavra de Deus é a verdade que liberta, a verdade que nos guia para o caminho certo. Com certeza. A gente precisa se agarrar à Sola Escritura como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. É verdade? E essa firmeza na palavra de Deus nos dá força para enfrentar as tentações, as pressões, as dificuldades do dia a dia. E o texto também destaca a importância da Bíblia para a comunidade dos crentes, né? Sim. Ele fala que é através da palavra de Deus que a gente se une, que a gente encontra um terreno comum, que a gente cresce na fé juntos. Exatamente. A Sola Escritura não é sobre individualismo. Não. Cada um interpretando a Bíblia do seu jeito. Certo. É sobre comunidade. Sobre construir a igreja sobre o fundamento sólido da palavra de Deus. Sim. É sobre ter um padrão objetivo, uma referência comum para evitar divisões e heresias. Ou seja, a Sola Escritura nos leva para a unidade, para a comunhão, para o amor fraterno. É como se a Bíblia fosse a cola que une os pedaços do quebra-cabeça, formando a imagem completa do corpo de Cristo. Perfeito. E essa unidade é fundamental para que a igreja possa cumprir a sua missão no mundo, de anunciar o evangelho, de fazer discípulos, de ser sal e luz. E por fim, o texto fala da Bíblia como fonte de conforto e esperança. Verdade. A gente vive num mundo cheio de sofrimento, de incertezas, de medo. Mas a palavra de Deus nos traz paz. Isso. Nos assegura do amor de Deus. Nos dá certeza da vida eterna. É verdade. A Bíblia nos lembra que Deus está no controle, que Ele cuida da gente. Sim. Que Ele tem um plano perfeito para nossa vida, mesmo em meio às dificuldades. E essa certeza nos dá força para enfrentar os desafios, para superar as perdas, para seguir em frente com fé e esperança, sabendo que Deus está conosco em cada passo da jornada. A Sola Escritura nos coloca diante da verdade que liberta, da verdade que transforma, da verdade que nos dá vida em abundância, tanto agora quanto na eternidade. Que mensagem poderosa. E que bom saber que a gente tem esse tesouro, essa fonte inesgotável de sabedoria, de conforto, de esperança nas nossas mãos. E o mais importante é que esse tesouro está disponível para todos. A Bíblia não é um livro exclusivo para teólogos ou especialistas. É verdade. Ela é a palavra de Deus
Deus para todos os que a buscam com sinceridade de coração. E aí o que você diria para quem está nos ouvindo agora e se sente desafiado a se aprofundar mais na sola escritura? Eu diria, comece lendo a Bíblia com mais frequência, mesmo que seja apenas um capítulo por dia. Certo. Ore pedindo a Deus que ilumine a sua mente e abra o seu coração para entender a sua mensagem. Sim. Converse com outros cristãos sobre o que você está aprendendo. Busque recursos que te ajudem a se aprofundar na palavra de Deus. E não tenha medo de fazer perguntas, Isso. de buscar ajuda para entender os textos mais difíceis. Afinal, a gente não precisa trilhar esse caminho sozinho. Com certeza. A igreja está aí para nos ajudar, Tá, é. para nos encorajar, para nos ensinar. E o mais importante, peça a Deus que te dê sabedoria, que te guie nessa jornada de descoberta da verdade. E lembre-se, a sola escritura não é um fardo, Não. é um presente. Isso. É a oportunidade de conhecer a Deus de forma mais íntima e ter um relacionamento pessoal com Ele através da sua palavra. É a chance de ter a vida transformada pela verdade. Sim. De ser livre da escravidão do pecado. De ter a certeza da salvação e da vida eterna. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo na sola escritura. A gente já explorou bastante coisa, né? Vimos como essa ideia surgiu na Reforma, como ela coloca a Bíblia como nossa principal referência e até como ela se aplica no dia a dia do cristão. É verdade. Mas antes de finalizar, queria voltar naquele ponto que a gente discutiu na parte anterior sobre a Bíblia ser fonte de conforto e esperança, especialmente nesse mundo cheio de desafios. Boa! A gente viu no texto a autoridade das escrituras na vida cristã, que a Bíblia não é só um livro de regras, né? Ela também nos oferece consolo, encorajamento e uma perspectiva eterna, que nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida. É como se a Bíblia fosse um abraço quentinho num dia frio. É uma boa analogia. Ela nos lembra que a gente não está sozinho, que Deus está sempre conosco, que Ele nos ama incondicionalmente e tem um plano perfeito para a nossa vida. Exatamente. E essa certeza nos dá força para enfrentar os desafios, para superar as perdas, para seguir em frente com fé e esperança, mesmo quando tudo parece difícil. E essa esperança não é uma ilusão, né? Ela se baseia nas promessas de Deus reveladas na Bíblia, na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas e que no final tudo vai cooperar para o nosso bem. Com certeza. A Bíblia nos mostra que as dificuldades, as lutas, as dores fazem parte da nossa jornada aqui na Terra, mas que elas não têm a última palavra. A última palavra é de Deus. E Ele promete estar conosco em todos os momentos, nos dando a força que a gente precisa para superar qualquer obstáculo. E essa perspectiva eterna, essa certeza de que a nossa vida não se limita a esse mundo, faz toda a diferença, né? Ela nos liberta do medo, da ansiedade, da angústia, porque sabemos que a nossa verdadeira morada é no seu lado de Deus. É isso aí. A sola escritura nos coloca diante da verdade que liberta, da verdade que transforma, da verdade que nos dá vida em abundância, tanto agora quanto na eternidade. E essa verdade nos impulsiona a viver uma vida com propósito, com significado, com a certeza de que estamos caminhando na direção certa. Nossa, que incrível. A gente começou esse mergulho profundo falando da sola da escritura como um farol, um mapa, uma bússola. E agora a gente vê que ela é muito mais do que isso. Um abraço de Deus, é uma fonte de esperança, é a chave para uma vida plena e abundante. É verdade. A sola escritura nos conecta com o coração de Deus, com a sua vontade, com o seu amor. Ela nos guia, nos fortalece, nos consola e nos inspira a viver uma vida que glorifica o seu nome. E aí o que você diria para quem está nos ouvindo e quer começar a se aprofundar mais na sola escritura? Eu diria, abra sua Bíblia, leia com atenção, medite no que você está lendo, ore pedindo a Deus que ilumine a sua mente e o seu coração. Procure um grupo de estudo bíblico, converse com outros cristãos sobre o que você está aprendendo e, o mais importante, coloque em prática os ensinamentos que você encontrar na palavra de Deus. E não se esqueça, a sola escritura não é um fardo, é um presente. É a oportunidade de conhecer a Deus de forma mais profunda, de ter um relacionamento pessoal com Ele e de experimentar a verdadeira liberdade que só a verdade pode oferecer. E essa liberdade transforma a nossa vida, nos liberta do medo, da culpa, da insegurança e nos capacita a viver uma vida com propósito, com alegria e com a certeza de que estamos caminhando na direção certa. Valeu, pessoal! Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho profundo na sola escritura. A gente se aprofundou nesse tema tão importante para a fé cristã e vimos como ele continua relevante e transformador nos dias de hoje. E que sola escritura continue sendo nosso farol, nosso guia, nossa fonte de esperança e a base da nossa fé. Até a próxima.